Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Sou Kátia Luz, sacerdotisa no Templo de Umbanda, Luzes de Aruanda, Zé Pilintra e Cigana Dara, cartomante, professora de baralho. Nesse vídeo, aliás, falaremos sobre baralhos, sobre cartas e estarei respondendo a essa perguntinha aqui. Eu vou soltando as perguntas aos poucos, porque não adianta, eu não gosto de responder assim, com uma frase. Então eu vou, printo a pergunta de vocês, separo o momento e venho para responder. Então eu vou soltando, deixem elas, eu sempre printo e vou soltando a resposta, tá? Vamos a essa pergunta. Como ler com segurança? O que a pessoa quer dizer? Como que eu venço? E essa pergunta sempre vem. Se não me engano, semana passada eu recebi também essa pergunta, né? Respondi, só que aí eu respondi na hora, eu não printei, se não me engano, enfim. Se printei e fiz vídeo, tá aí. Mas é sempre bom voltarmos nesse assunto, porque tem pessoas novas conhecendo e aparece vídeos assim, ela se sente mais segura para poder seguir o seu caminho. O que a pessoa quer dizer? Como eu abro as cartas, né, para alguém que precisa, que me busque, e não fico com medo do baralho, medo do que vai sair, medo de na hora não lembrar, né, por exemplo, o significado de cada carta, medo de não lembrar, por exemplo, o cavaleiro, o mensageiro, né, medo de não lembrar, nossa, garça, surpresas inesperadas, retorno, volta. O que acontece? Saiam das palavras-chave. Não é sair e abandonar o significado, é saia dessa coisa pouca que é. Então você falar mensageiro, movimento, ação, tá. Mas o cavaleiro, né? O que é esse arquétipo? O que ele traz? Se você for falar, por exemplo, você abriu a carta, né? E aí você olhou, vamos usar aqui o cavaleiro, vou colocar aqui, tá? Para não ficar segurando. Aí você olhou no jogo inteiro, essa carta cavaleiro tá falando não apenas do que tá ali, da mensagem que está sendo trazida, do que está em movimento, entrando ou saindo, dependendo da posição no jogo da vida da pessoa. Mas também marca, e aí depende do contexto, as cartas próximas, depende se a carta também está próxima da carta do consulente, ou mesmo que não esteja próximo da posição no jogo, né? A casa que está ocupando no jogo. Tá falando também de como essa pessoa é, como ela se coloca na vida diante das questões, como ela se coloca para si, como ela reage, como ela age no mundo, como as pessoas enxergam também. Então, ela tenha um olhar profundo, compreenda. Eu vou tentar aqui rapidinho dar um exemplo para vocês. Então, apareceu lá e o contexto é esse. O cavaleiro está falando da personalidade dessa pessoa. Então a gente vê uma pessoa forte, uma pessoa ousada, uma pessoa destemida, uma pessoa que está sempre em movimento, está sempre buscando algo. Então é uma pessoa que se talvez ela não faça por a não possibilidade no momento, mas se ela pudesse, ela estaria sempre viajando, conhecendo lugares, né? Está sempre estudando ou fazendo curso, se aplicando, buscando melhorar. Tem essa necessidade de ir sempre além. Tem dificuldade com rotina, com se sentir parada, estagnada, porque ela é o próprio movimento. Tem uma energia masculina, tem uma muito forte, um magnetismo, uma atração, é uma pessoa que gosta de galantear, que gosta de seduzir, gosta de liderar, tem essa liderança, né? De forma natural, né? As pessoas olham para ela, enxergam isso, né? Olham para essa pessoa que traz essa energia do cavaleiro e ver esse magnetismo, essa energia, essa força. São pessoas extremamente fortes, mas ansiosas, tendem, não significa que a pessoa tenha que ser, porque se ela estiver no seu equilíbrio, né, ela vai estar com as questões que são negativas trabalhadas, né? Então tendem a serem ansiosas, a desistir de algo se perder aquela atração, aquele magnetismo. Então começa um movimento, de repente, caiu na rotina, parei, vamos começar outro. Essa necessidade de estar conquistando, abrindo portas. O problema é que são portas, várias portas abertas que não são fechadas. Então são energias direcionadas e concentrada, direcionada e largada, assim, né? É um tempo, é um dinheiro, é um investimento
todo o movimento. São pessoas que não têm medo de arriscar, não têm medo de começar algo, não têm medo de ir além, mas têm dificuldade de permanecer, têm dificuldade de ficar ali, têm dificuldade de criar raízes naquela situação. Não estou falando de criar raízes, por exemplo, de morar num lugar, mas criar raízes numa situação, se vê, por exemplo, a vida toda num trabalho fazendo a mesma coisa todo dia, né? Elas precisam desse movimento, dessa avidez. Então, o cavaleiro traz muito, é bem mais profundo. Ele traz um leque muito grande, né? O cavaleiro em si. Então, não dá para se limitar ao mensageiro. E como você chega a essa percepção toda? Um pouquinho, né? Que coloquei aqui. Como que você alcança essa percepção? Prática, estudo. Estudo. Eu tá fazendo propaganda de curso, sim, também. Né? Como professora, como cartomante, primeiro de tudo, como cartomante, não posso deixar de falar a importância do estudo, sentar e estudar. A importância de estudar com alguém que sabe, e aí não precisa ser comigo, alguém que você conheça, enfim. Quem precisa pode chamar estudo, tá? Com quem conhece, com quem tem esse olhar, essa percepção, essa compreensão, para que você não dependa de palavras-chave, para que você não fique limitado, para que você compreenda o que você está enxergando. Eu gosto muito também dessa aqui. Vamos pegar esse aqui mesmo. Pode ser esse aqui. Falei que ia ser rápido, né? A cruz. A cruz está marcando a personalidade da pessoa. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa que arrasta as situações vida fora. Ela tem uma tendência muito grande a guardar mágoas, ressentimentos, a ficar cutucando as feridas em si mesma, não deixa aquilo cicatrizar, a tornar as coisas... É como se, com muitas aspas aqui, porque eu estou tentando resumir para que vocês entendessem, a pessoa fica o tempo todo lamentando o quanto a vida é difícil, a dor, o quanto tá sofrido, o quanto tá pesado. Uma pessoa que tende a abraçar as dificuldades dos outros, aí depois fica lamentando, mas não é de propósito. A pessoa se coloca assim, faz parte dela, ela precisa trabalhar, aprender a se posicionar de uma outra forma, não deixar de ser quem ela é, mas o que é dela, o que é do outro é do outro, né? Uma pessoa que tem aí uma certa dificuldade, por exemplo, muito ligada ao espiritual, muito ligada, uma pessoa que traz a fé fervorosa, tá? Mas tem uma dificuldade em relação a se ver uma pessoa saudável na vida, né? Tem um medo né, do final do ciclo, vamos falar assim, né? Tem o medo do final do ciclo, do grande ciclo. Então, isso faz parte de uma compreensão do arquétipo, né? Faz parte de você olhar para o arquétipo e não ver apenas a cruz que representa a encruzilhada, né? Tanto o espiritual quanto o plano físico, as encruzilhadas da vida, do pensamento, as dificuldades, né? E aí no baralho vai falar das vitórias, mas depois de um processo que você passa ali lutando para obter essa vitória, né? Vem falar de conquistas, sim, de pessoas capazes de conquistar, porque elas também trazem a paciência, tá? Então aqui estamos falando de pessoas que sabem esperar, mas dentro de tudo isso que foi colocado. Então, ler com segurança é você estudar, principalmente com quem sabe, com quem já percorreu esse caminho.